Olá, meus amigos, queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Estou mais uma vez aqui trazendo o ensinamento da Palavra de Deus. E hoje o tema que a gente vai abordar é um tema bastante interessante. Creio que já tenho visto muitas pessoas falar, comentar, mas de uma forma totalmente deturpada, de uma forma totalmente errônea, que é a questão do batismo, né? Nós vamos ver verdadeiramente, de acordo com as Escrituras Sagradas, o que é o batismo verdadeiro. Se o batismo ele condiz com a Trindade, né? Ou seja, muitas pessoas têm trazido a questão do batismo embasado na Trindade. Eu vou estar mencionando um texto aqui, estou junto com o presbítero da Igreja Doutrina Apostólica, a qual eu faço parte. Estamos aqui não simplesmente para lhe confundir, mas para esclarecer a respeito desse tema tão maravilhoso que é a questão do batismo. O batismo certo é em nome de Jesus ou em nome da Trindade? A Bíblia vai nos responder a respeito deste assunto. Eu gostaria de estar lendo a palavra do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim a palavra: Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, Jesus deu essa ordenança. Agora, quando nós vamos lá para Atos, capítulo 2, quando nós vamos para Atos, capítulo 2, versículo 38, vamos ver algo também interessante, que diz assim, Atos capítulo 2, versículo 2, que diz assim a palavra de Deus. Pedro falando, Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebei o dom do Espírito Santo. Presbítero, como nós podemos entender a respeito do batismo? Porque Jesus fala que ide batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós vamos em Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro diz que arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A pergunta é: o batismo biblicamente correto é em nome da Trindade ou em nome de Jesus? Porque em nome de Jesus os apóstolos batizaram. E seria muito incoerente dizer que os apóstolos falharam, né? Ou seja, Jesus deu instruções para ele, mas esqueceu do batismo. E nós podemos perceber que o único versículo que fala sobre o batismo e refere-se à Trindade é Mateus 28, 19. Único. Então, de acordo com a teologia hermenêutica, nós não podemos pegar um versículo e fazer a doutrina dele. E é o único versículo que as pessoas usam para a questão do batismo em nome da Trindade. É correto? Que podemos explicar através desse tema? Eu vou explicar um assunto disso aí, até parece contradições. Se nós explicar um assunto desse aqui, evidentemente tem que conhecer um pouquinho do português. Se nós pegarmos Pai, Filho e Espírito Santo, ali não é nome, aí são o quê? Ali são pronomes pessoais. Então, o pronome não substitui o nome em algumas ocasiões. As evidências tudo diz. Quando você vai assinar algo, você não coloca o teu pronome, não substitui o teu nome. Então, na mesma coisa, no batismo, o pronome lá, Pai e Filho, não substitui o nome, que é Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo correto, biblicamente mostrado e realizado, é, com certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, tem João aqui, João 14, também nós podemos pegar João 14. Eu estou aberto, irmão, quer que eu leia? João 14, João 14, 26. 26, pode ler. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vós fará lembrar de tudo o que tenho dito. Então o detalhe daí, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e ensinou todas as coisas e fez lembrar. Então é o que foi mencionado no princípio. Ora, se o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, veio, o texto sagrado concordou que veio. Ele ensinou. E ele esqueceu porventura do batismo? Por certo que não. O Espírito Santo ele não esquece. Então ele ensinou e relembrou os apóstolos que o nome proferido lá, os pronomes proferidos em Mateus 28, 19, é Senhor Jesus Cristo. Por isso os apóstolos batizaram por revelação do Espírito Santo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não existe nenhuma contradição nisso. Existe o que? A interpretação do texto de Paulo, vamos pegar o versículo isolado
né? Não pode fazer, segundo a hermenêutica, mas estão fazendo sim. Pega versículo isolado, e no versículo isolado eles mesmo se contradiz, esquecendo todo o texto sagrado. Inclusive tem o curso das águas que os religiosos dão, o curso das águas, mas é só em torno de Mateus 28. Eles roda em Mateus 28 e fim de Mateus 28, esquece de todo o texto sagrado, que é Atos dos Apóstolos, ações praticadas pelos santos apóstolos em relação ao batismo. Algo interessante, presbítero, porque nós vimos que as pessoas, quando fala de batismo, o único versículo que é citado é só Mateus 28 e 19, o único versículo citado. Que faz, igualmente o irmão mencionou, deu uma parte da gramática portuguesa, é necessário que nós entendamos um pouco. Nós, igualmente o irmão citou, nós vamos entrar em contradição com a Escritura Sagrada. Porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, são títulos dados a Deus. Né? Ou seja, nós não podemos batizar alguém em títulos. Ou seja, o batismo, o qual os apóstolos batizavam, era em nome do Senhor Jesus. E o interessante que nós devemos compreender e extrair isso da Escritura Sagrada, que em Gálatas, capítulo 1, versículo 12, Paulo menciona, né? Eu não aprendi de homem algum e não fui ensinado por homem algum, mas pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós devemos ficar, meu amado, com a palavra, porque Paulo disse que não aprendeu de homem algum, não foi ensinado de homem algum, mas pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje, infelizmente, as pessoas estão deixando de atender as Escrituras para seguir um conceito, uma filosofia humana. Né? As pessoas não aderem mais a isso aqui. Né? Não aderem mais a isso aqui. Eu gostaria que o irmão pontuasse mais sobre esse assunto, que é a questão trindade. Se nós formos... a gente não está entrando nesse tema trindade, mas é algo totalmente contraditório quando nós olhamos as palavras de Deus. Né? Deus, tipo assim, trindade. Deus é Espírito, nós sabemos que Deus é Espírito. Então, já está resumindo todo, né, esse fator do qual as pessoas mencionam. Mas, a respeito do batismo, gostaria que o irmão enfatizasse mais sobre esse assunto. João 16, versículo 13, o texto sagrado, irmão, vou até mencionar aí, João, o Evangelho. 16, versículo 13 aí, ó. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, né? Diz assim a palavra: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, os anunciará as coisas futuras. Então o detalhe daí, ó. Ele vos guiará, falando para os apóstolos, ele vos guiará em toda a verdade. Ora, se o Espírito Santo guia os apóstolos em toda a verdade, inclusive o batismo é um das todas, verdade, tá? Inclusive é todas. Inclusive os discípulos, os apóstolos foram guiados em meias verdades. Aquele que é guiado em meias verdades, ele pode errar, pode sim, meia, não é completo, mas em toda a verdade, jamais os apóstolos iam contradizer o seu mestre, né? A pessoa bendita do Senhor e Salvador. Agora, alguém diz que eles pegam em Atos 5:29 e diz lá, mas a Bíblia diz que tem que obedecer a Deus antes do que os homens. E sim, e o Espírito Santo é quem? A pergunta fica, o Espírito Santo é quem? É Deus ou quem ele é? Os apóstolos obedeciam a quem? Não era o seu Jesus? O seu Jesus não é Deus? O Espírito Santo ensinou os apóstolos, ele não é o próprio Deus? Então isso não tem nenhuma contradição. Exige uma interpretação do ser humano, a qual não entendeu, não compreendeu, mas interpretou o texto sagrado. Mas a gente vai no português, a gramática tem a interpretação e o entendimento do texto. A Bíblia Sagrada, nesse caso, para ser entendido, não interpretado. A interpretação, eu posso falar a interpretação, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, talvez o será, eu posso colocar na minha interpretação. Agora, o entendimento não, é realmente o que está realizado no texto sagrado. Inclusive, em Colossenses, pega Colossenses aí, por favor, capítulo 3, versículo 17. Então, nós estamos aqui dando uma palhinha, uma palavrinha em cima também desse versículo. Colossenses 3, 17, né? 17. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz a Escritura Sagrada. E tudo quanto fazeis, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus Pai por meio dele. Tudo que fizer por quê? Por palavra e por obra. Ora, o batismo é palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e é obra, atitude, é imersão. Você mergulha ali alguém lhe dá o quê? É obra, é atitude. Então, tudo que fizer por palavra e por obra, fazer tudo em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O batismo tem que ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o tudo. Tudo que for feito, inclusive quem não se expulsa demônio, os títulos, Pai, Espírito Santo, e nem ninguém ora no texto sagrado, claro.
orando e agradecendo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. As pessoas estão orando no mundo religioso, mas isso não encontramos na Bíblia Sagrada. Alguém ora, alguém que tem orado, o discípulo, os apóstolos, orando e agradecendo em nome, ou pedindo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso aí não encontramos no texto sagrado. Ora, se não se encontra no texto sagrado, por que nós vamos fazer? Inclusive que seu batismo, e o batismo também nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nos pronomes, não existe isso aí realizado na Bíblia Sagrada. Ninguém pode provar o contrário disso aí. Pode pegar os melhores homens de Bíblia que diz que conhece a Bíblia Sagrada. Doutorado, ninguém não prova o contrário. Ora, aquilo que você não pode provar é incontestável. Como é que você vai provar algo que não existe verdadeiramente? Eu gostaria de citar um versículo também aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 20. Pode alguma pessoa falar, mas vocês estão citando os apóstolos. Vamos ver em que os apóstolos estavam fundamentados, né? Isso é interessante nós falar também, né? Efésios capítulo 2, versículo 20 fala assim: edificados sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus pedra da esquina. Pode comentar esse versículo aqui? Eu creio que é chave para esse tema. Fundamento. Quando você vai construir algo, tem que ter um fundamento, fundação, né, para poder edificar. Ora, se a pessoa está edificada do fundamento dos apóstolos, é Cristo Jesus, e os ensinamentos dos apóstolos, nós temos que reger ensinamento para poder construir nesse fundamento. Então, todo o ensinamento dos apóstolos repassado para nós, era do Espírito Santo, claro, nós chamamos dos apóstolos, porque os apóstolos foram alguém que repassaram para nós, o ensinamento vem de Deus para os apóstolos repassaram para nós, e nós temos que se manter em cima, tá vendo? Para poder construir, edificar em cima desse fundamento, desse ensinamento. E se nós pegarmos em outra passagem, é só uma página em cada versículo, não dá tempo de nós falar, no capítulo 2, capítulo 4, de Efésios, no versículo 3, 4 aí, ó, podemos até pegar, né, Efésios, capítulo 4, e no versículo 5, só o versículo 5 para nós podermos concluir aqui. Assim, Efésios capítulo 4, versículo 5, né? Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Não, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Ora, qual é o batismo que o apóstolo São Paulo está ensinando? Porventura não é o batismo apostólico? Paulo era apóstolo? Sim, era apóstolo. Então, Paulo está mencionando um só batismo, o batismo realizado pelos santos apóstolos, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, cumprindo Mateus 28, versículo 19. Então, um só batismo. No mundo religioso tem pessoa que foi batizada 5 vezes. Comecei com alguém no tempo disso, a pessoa foi batizada 5 vezes. Eu digo, irmão, não conhece a Bíblia Sagrada e não entende. Então o batismo ele é único, é o batismo correto em nome de Jesus. Isso é incontestável, ninguém pode jamais contestar ou desaprovar, provando isso na Bíblia Sagrada que nós estamos mencionando. Outro algo interessante também, meus amados, é porque quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele fala algo também interessante. Olha o que ele fala: pois ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E pessoas estão colocando outro fundamento além do qual é Jesus Cristo. Ou seja, muitas pessoas estão colocando outro fundamento além do fundamento que é Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas estão estão anunciando outro evangelho que não condiz com o evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, qual é esse outro evangelho? Justamente da forma do batismo. Né? Vocês estão trazendo algo totalmente distorcido para a palavra de Deus, só que não condiz. Vocês estão construindo o alicerce à lei, né? Porque não condiz com as escrituras. Né? Ou seja, o alicerce é Jesus. Ó, irmão Citor, nós temos que construir sobre qual? Sobre esse alicerce, no qual é Jesus Cristo. Então nós não podemos querer ir além daquilo que já está posto. Né? Nós não podemos ir além daquilo que já está posto, que a Escritura nos afirma. Infelizmente, muitas pessoas hoje, no mundo religioso, eu não sei por qual a razão, estão distorcendo o Evangelho. Mas, a respeito desse qual eu estou mencionando, eu gostaria de falar algo também interessante. Quando Paulo chama a atenção dos irmãos de Gálatas, né? De Galácia, mais a descendência de Gálatas, né? Esse aqui é algo também interessante. E hoje, eu creio que muitas pessoas, meu irmão, estão precisando de ouvir isso aqui, ó. Está precisando de ouvir isso aqui. Gálatas, escrevendo Gálatas, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó: o qual não é outro, senão que há alguns que vos são perturbadores e desejam distorcer o evangelho de Cristo. Paulo está falando, não é outro evangelho, além daquilo que eu tenho pregado.
E muitos perturbadores, algumas traduções aqui pervertendo, e muitos estão pervertendo o evangelho. E a seguir ele fala, se um anjo do céu vir anunciar outro evangelho, além daquele que já tem anunciado, não receba, seja anatema, ou seja amaldiçoado. E pessoas, meu irmão, infelizmente, estão recebendo outro evangelho, mas de que forma? Ensinamento errado. Ensinamento errado. Inclusive, vamos só concluir aqui, né? Vamos concluir aqui. Vamos pegar no capítulo 4 ainda de Efésios, no versículo 3 aí, ó. Diz assim, vou ler aqui na tradução assim, ó. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito num vínculo na paz. Ora, preservar, porventura preservar, não é guardar. Nós temos que esforçar para nós preservar o quê? Diligentemente, tá vendo aí, ó? A unidade do Espírito. Ora, o povo de Deus no Novo Testamento, na Igreja Primitiva, tinha a unanimidade. A unidade estava nele aí, ó. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Então eles tinham a unanimidade ali, reinava na Igreja Primitiva. Por que no meio do mundo religioso a unidade não reina? É evidente que diz que tem um espírito do erro operando em tudo isso aí. Né? Nas interpretações dos seres humanos, deixa o texto sagrado para trás e vai na sua própria filosofia, na sua própria tese filosófica, esquecendo assim da unidade do Espírito, do vínculo da perfeição. Só para nós finalizar, irmão, gostaria que o irmão citasse aquele texto, está em Atos, né? Quando Paulo fala para que as pessoas, né, fossem batizadas novamente, né? Tem essa passagem que Paulo fala, né? Para nós finalizarmos esse ensinamento. Vamos pegar aqui em Atos 19, nessa passagem, uma passagem bem conhecida. Atos 19, no versículo 5, menciona sobre o batismo aí, que diz assim, ó, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E o irmão falou, de vez que alguém falou que aqui, ou na outra passagem, no capítulo 38, não é sobre o batismo. E é sobre o que então? Aqui está dizendo que eles ouvindo o que? Isto, pegando o versículo 1, 19, até chegar aqui, isto, Paulo está me ensinando aqui, ó, e eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe isso aí na Bíblia Sagrada realizado. É só ordenança. Realização é em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo realmente você pode comprovar no texto sagrado. Ninguém prova isso, ao contrário. Realmente, ninguém prova, meus irmãos. Isso aí, esse ensinamento que a gente acabou de realizar aqui, eu creio que vai esclarecer muita dúvida das pessoas. Mas é necessário que a pessoa que venha ter também o Espírito Santo, né? Mas se a pessoa não tiver o Espírito Santo também, né? Paulo fala também em Coríntios, né? Que o homem natural não pode compreender a coisa do Espírito, que para ele parece loucura. Realmente, enquanto as pessoas não tiverem o Espírito Santo de Deus, não vai compreender. Né? Não vai compreender. Ou seja, enquanto a pessoa querer interpretar carnalmente, não vai entender isso aqui. Ou seja, então isso aqui, eu creio que isso aqui vai tirar muita dúvida de você e de muitas pessoas que estão nesta prática. Eu creio que a partir de hoje, a partir do momento que você vê esse estudo aqui, você vai pensar melhor, estudar melhor. Vai estudar e vai procurar conhecer mais. Pode que umas pessoas estão vindo de uma tradição totalmente errada, de um ensino errado, mas eu creio que a partir de hoje isso vai esclarecer sua mente. Eu quero agradecer a cada um de vocês, peço que vocês possam estar se inscrevendo no canal, né? Valmir Costa, Sã Doutrina, né? Isso aqui é um canal que tem um objetivo com a verdade e de ensinar a verdade. Que todos fiquem na paz, em nome de Jesus.